A animação tá morrendo. Tá, eu sei que não são os filmes de animação e nem o gênero, mas a produção clássica da coisa. Porque se não forem grandes mangás que virem animes, ou até mesmo animações de técnica e produção e até mesmo estética mais simples, como os produzidos pela Cartoon Network, o estilo tradicional vai acabar perdendo espaço na indústria. Mas o que fez alguns desses estilos crescerem tanto? Será que o estilo clássico de animação não tem mais espaço nas produções atuais? E será essa, enfim, a morte da animação? Eu sou um grande fã de animação, sério mesmo. E é um gênero que eu tive a felicidade de conviver muito quando criança, principalmente porque eu cresci com o clássico filme da Liga da Justiça. Só que de um tempo pra cá as produções tomaram uma forma diferente, tanto em narrativa quanto em produção mesmo. Porque agora o 3D e o desenvolvimento da indústria traz uma forma muito mais desenvolvida de contar histórias, tanto pela iluminação, construção orgânica dos lugares, expressão dos personagens e assim vai indo. Porém o tempo tá passando, tanto pra gente que cresceu com essa forma de fazer cinema, quanto pros grandes nomes que trabalham com isso. E justamente por falar nesses nomes, não tem como deixar de fora Hayao Miyazaki. Seja em outros vídeos de ensaio pela internet, documentários ou entrevistas, a sua maior característica é de ser um senhor, além de apegado à forma clássica dos animes, de também ser uma grande marca de toda essa produção oriental, tanto pela seriedade, filosofia e principalmente por nunca parar de trabalhar. Então suas obras carregam muita história além da narrativa que existe entre os storyboards e as linhas de um roteiro. São gerações de trabalho e principalmente de salas lotadas no cinema que contam também momentos e diferentes histórias na vida de cada um de nós espectadores, que amamos cada um dos momentos de silêncio presente em sua forma de contar uma história. Mas tem um problema. Assim como o tempo passa para desenvolver a indústria, também passa para quem produz e escreve cada uma dessas obras. E como o próprio autor já buscou um sucessor ao seu redor, vemos cada vez mais o problema que vem junto à sombra ausente dessa figura tão importante para um gênero. Se não for ele, quem que vai contar as histórias que crescemos vendo? Se esse for o fim desse grande estúdio das animações, o que será do cinema daqui pra frente? Bom, eu acredito que a resposta para essa pergunta, até mesmo para toda a preocupação sobre se a animação tá realmente morrendo, tá em justamente uma das obras que, por assim dizer, ameaçam o estilo clássico de produção. Então vamos para Over the Moon. Over the Moon, ou O Caminho da Lua, é uma animação que saiu na Netflix dia 23 de outubro. Não faz muito tempo, então talvez esse vídeo tenha alguns spoilers. Bom, aqui eu vou falar do filme mais da leitura subjetiva dele, no caso o que eu vi de toda a história. Então não se preocupa, o filme é maravilhoso, eu recomendo demais que você assista. Mas, ok, o que isso tem a ver com a morte da animação? O filme, assim como o assunto desse vídeo, fala também sobre a morte e separação. Mas a questão da premissa não é só em como a perda afeta o mundo à nossa volta, mas sim em como nós lidamos com a perda dessa parte importante da nossa vida. Então, da mesma forma que um dia você brincou pela última vez com seus amigos na rua, ou até mesmo jogou com eles aquela partida acirrada de CS, você também entrou pela última vez em uma sala de cinema, ou deu um play em um filme da sua infância, ainda com a perspectiva de uma criança. Mas quando que foi esse dia? Tenho certeza que nem você saberia dizer. Mas o quando realmente não importa muito. Mas sim como você vem lidando com o mundo à sua volta e o amadurecimento depois de ter passado tudo isso. Porque você amadurece o seu ponto de vista sobre o mundo e as preocupações também. Então, muito mais do que só um filme da infância e uma memória querida, uma história que fez parte e que criou de alguma forma quem somos hoje. Então, olhar para o passado, não só de forma nostálgica, olhamos para essas referências de novo e, por mais que haja falhas, ainda assim um lado muito humano que reside em cada uma dessas histórias. Seja pela limitação da produção dos filmes clássicos, ou até mesmo pela verba e tecnologia da época. Só que esse lado humano agora é passado para essas obras inovadoras que são construídas cada vez mais em mundos extremamente realistas. Mas o ponto está em justamente como elas passam esse lado humano, por mais detalhados que sejam. Só que um filme da Pixar nunca vai ter o mesmo peso do que o do estúdio Ghibli tem para a maioria de nós. Mas eles ainda referenciam e muito a forma de como contar uma história
e de como lidar com o lado humano nos detalhes mais cuidadosos de cada produção, assim como Miyazaki fazia com o silêncio. Então, no fim do Estúdio Ghibli é uma chama que se apaga, seja na forma que nós vemos esses filmes ou até mesmo como que essas histórias marcaram a vida de muitos. E principalmente de como a animação clássica deixa as telas de cinema para habitar os frames da história. Então, da escuridão da morte surge a luz da esperança, pois nunca nada vai ter o peso como o Ghibli teve. Mas na verdade, isso é maravilhoso, pois os filmes dessas e de tantas outras produtoras marcaram muito o cinema como um dos caminhos de criar e de lidar com o como contar histórias. Mas agora são novos nomes que surgem para levar o legado da animação e desse carinho pelo cinema que Miyazaki e tantos outros diretores tiveram um dia. Seja por animações como Your Name, Olhos de Gato, Irmão de Jorel e tantos outros que eu não consigo nomear aqui. Todas essas obras dão atenção ao lado humano da mesma forma que o Estúdio Ghibli fazia com a sua atenção aos momentos mais simples. Pois desde os grandes artistas que criam essas obras, até os fãs que, como eu, assistem 30 vezes o mesmo filme, cada uma dessas histórias cativa em cada um de nós o lado mais pessoal de cada uma das nossas histórias de vida. E Over the Moon é justamente um dos melhores exemplos de como essas novas produções se mostram uma luz no fim do túnel. Então a gente precisa falar ainda mais da grandiosidade desse filme. Porque a morte não é o fim para uma história, mas sim apenas um novo começo. Uma chance de se reinventar por outras lentes e outras formas de continuar vivo nas memórias daqueles que vêm depois da gente. Pois da mesma forma que existiu Disney, Ghibli ou Pixar, para quem ama tanto animação quanto eu, agora existem novos nomes para que esse gênero continue com a sua chama ardendo eternamente. Porque verdadeiramente a animação não vai morrer. Só vai se reinventar para que marque tão profundamente as histórias de quem cresce com essas produções, como marcou um dia para cada um de nós. Então, para você, pessoa mais velha que olha o estilo de animação clássico que tanto ama, ficando para as memórias do passado, fica aqui o meu pedido para que guie e mostre o quão maravilhoso é o mundo das histórias que contamos por quadros cuidadosamente animados. E para você jovem, que agora cresce e experimenta cada uma dessas obras inovadoras, fica aqui também o meu pedido, para que aproveite cada segundo, até que por fim subam-se os créditos.